Olá, povo brasileiro, que Deus abençoe a sua vida. Este é o canal Politicando, um canal patriota e conservador, comentando os fatos e combatendo injustiças. Eu queria falar um pouquinho sobre aquilo que nós estamos vivendo nos dias atuais. Eu tenho acompanhado a política no nosso país, tem sido muito difícil. Olha que o nosso país está passando por um momento que precisa de muito apoio da população. O nosso presidente, um homem que tem demonstrado, eu não vou falar aqui do que eu acho, mas eu vou falar aqui daquilo que eu tenho visto. Um homem honrado, um homem digno. Eu estou com 60 anos, eu nunca vi na nossa nação, desde que eu me conheço por gente, um político fazer o que esse homem está fazendo. Eu nunca vi exatamente isso na nossa nação. No tempo dos governos militares, eu era muito garoto, eu não tinha muito entendimento. E naquele tempo, quando os militares deixaram o governo, que passou a ser governo civis novamente, tivemos uma eleição pelo Colégio de Brasília e depois tivemos eleições diretas, foi quando entrou o Fernando Collor. Naquele tempo, nós não tínhamos as mídias sociais que temos hoje. Então era muito difícil, você só sabia e só ouvia aquilo que eles queriam que você ouvisse e que você soubesse. Hoje não. Hoje nós temos as mídias sociais que nos trazem a informação. Tanto que hoje nós temos visto uma grande perseguição aos homens, às mulheres, aos repórteres liberais que nós temos no nosso país e que estão trazendo as informações de uma forma como muitos aí não estão gostando. Nós não precisamos ir muito longe. Nós vemos aí, por exemplo, nos últimos tempos, o que aquele homem que está lá dentro do Congresso, dentro do Superior Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, um ministro, que o que ele tem feito com essas pessoas, a perseguição que ele está exercendo em cima destes homens, em cima destas pessoas que estão falando da liberdade. Nós vivemos num país democrático, e democracia nos dá liberdade. Eu não sou obrigado a concordar, eu concordo até com pessoas que não gostam do presidente Bolsonaro. Eu não tenho nada contra isso. Se chegar uma pessoa e achar, olha, eu acho que o Bolsonaro não está fazendo nada, eu acho que tudo que ele está fazendo para mim não está servindo de nada, é um direito da pessoa. É um direito da pessoa ser. Agora, você privar as pessoas de falar a verdade, alegando que há fake news, que nem agora virou uma moda, né? Tudo que se fala é fake news. Tudo que se fala a favor do governo, a favor do presidente, virou fake news. Quando você fala contra as mazelas que estão acontecendo no nosso país, que envolve que envolve estes homens que estão no poder, meu Jesus, aí você vê o que acontece. Eu tenho acompanhado, tem algumas situações que eu ainda estou tentando entender. Eu vi uma manchete apenas num desses canais de youtuber dizendo que o ministro Dias Toffoli livrou o Itzel, que é o governador do estado do Rio de Janeiro, do impeachment. Queridos, uma pessoa que está detonando com o país. Uma outra coisa que eu acho que é até vergonhoso para a nossa nação dizer isso. Juntou-se aí alguns sindicalistas, pessoas aí que são contra o presidente, e eles entraram com um processo, um pedido, eu não sei como é que funciona isso, lá em Haia, na Holanda, dizendo que o presidente é genocida, que pessoas que morreram por culpa dele. E nós sabemos que quem proibiu o presidente de se interferir nas questões dos estados foi o Superior Tribunal Federal. Aqueles homens impediram o presidente de dar a sua posição no que se diz respeito à questão da pandemia. O único direito que o presidente tem é de mandar dinheiro para esses estados, e nós sabemos que esse dinheiro está sendo usado de forma inadequada. Nós vemos aí o estado de São Paulo, há pouco tempo atrás, os deputados andaram denunciando, andaram levando pessoas lá em locais que foram feitos hospitais de campanha, que esses hospitais de campanha estão todos vazios. Ou seja, hospitais que foram superfaturados. Nós vemos, por exemplo, lugares nos estados do Nordeste que foram comprados respiradores, e você vai descobrir, era um comércio que não tinha nada a ver com respiradores. Pessoas que estão usando isso aí, usando a pandemia para se dar bem na vida.
Eu vi o Siqueira Júnior falando recentemente, inclusive é um homem que fala em nome do povo, que Deus abençoe a vida deste homem, que ele continue sendo essa voz no meio do nosso país. O Siqueira Júnior falando que a conta vai vir. Pode ter certeza, vocês governadores, eu não cito nomes, mas vocês governadores, vocês ministros, vocês deputados, que têm na mão o poder, que é através da caneta, de aprovar aquilo que tem que ser aprovado para que vidas sejam salvas e não estão fazendo, não se esqueçam, vocês irão prestar conta disso. Aí eu cito uma passagem que está na palavra de Deus, livro de Romanos 14:12, diz que um dia todos nós haveremos de acertar contas com Deus daquilo que nós fizemos. Então eu quero dizer para estes homens públicos, que por sua vez deveriam fazer algumas coisas, estão fazendo outras, que vai chegar o dia da fatura. A fatura de vocês vai chegar, pode ter certeza disso. A fatura de vocês está chegando. A fatura de vocês não tarda. Vocês vão ter a paga de vocês e não vai ser por homens. Vai ter os momentos em que vocês vão ter o direito até de se arrepender. Mas eu não acredito que muitos, não se arrependerão. Eu acredito que muitos vão continuar mantendo a sua arrogância, sabe? Pessoas arrogantes. E aí eu estou falando aqui de diversas situações. Eu quero lembrar de um desembargador que recentemente aqui na nossa região, aqui na Baixada Santista, desacatou um rapaz que estava trabalhando, apenas cumprindo o seu dever, que era de chamá-lo a atenção e fazer com que ele colocasse a máscara, mas ele foi arrogante ao extremo de não aceitar, chamou aquelas pessoas de analfabetos, rasgou a multa, jogou no chão. Eu quero dizer para o senhor desembargador, que o senhor deveria, já que o senhor não concorda com essa questão da máscara, o senhor tem todo o direito de não concordar, mas então o senhor deveria procurar aquele que fez a lei e conversar com ele e dizer para ele que o senhor não concorda e que o senhor vai lutar contra isso aí. O senhor não tem que desrespeitar uma pessoa que está cumprindo o seu trabalho. Quando o senhor está no seu trabalho, o senhor gosta de ser desrespeitado? O senhor acha bonito alguém chegar ali dentro e desrespeitá-lo no cumprimento do seu dever? Eu creio que não. Então por que o senhor faz isso com esse rapaz? Por que o senhor fez isso com as pessoas que o abordaram e pelo que nós vimos, ninguém foi mal educado, todos o trataram com o devido respeito? Por outro lado, eu também queria comentar sobre uma questão que aconteceu no Rio de Janeiro, que todas as pessoas que estavam ali, estavam lutando para que aquilo não acontecesse, uma pessoa que não estava usando máscara e o pessoal da guarda municipal foram para cima dele, jogaram até aquele negócio de eletricidade no corpo, que a pessoa começou a se debater. Foi muito errado aquilo que os rapazes fizeram, foi excesso de força, não havia necessidade de tudo aquilo, mas por outro lado, deixa eu tentar também não deixar a culpa toda em cima do pessoal da guarda municipal, porque, queridos, eu costumo dizer que eu nunca sofri nenhum tipo de problema com a autoridade, com a lei. Sabe por quê? Porque eu sempre obedeci. Eu não saio sem máscara. Hoje é uma lei. Pode acontecer de eu sair sem ela e ser abordado por alguém. Se eu for abordado por alguém, qual é a minha atitude? É procurar a máscara que eu tiver. Se ele me multar, paciência. O erro foi meu, não foi deles. Eles estão cumprindo a lei. Aquela pessoa que foi abordada pelos policiais, pelos guardas civis lá no Rio de Janeiro, como ela estava sem máscara, qual seria a atitude dela? Opa, me desculpa, me esqueci da máscara. Colocava a máscara, estava tudo resolvido. Se essa pessoa fosse multá-lo, ele poderia entrar com recurso depois e tentar justificar o motivo pelo qual ele estava sem a máscara, mas ele não tinha o direito de querer partir para cima daqueles homens, querer lutar contra aquilo. Meu pai falava uma frase que é no latim, dura lex sed lex. Dura é a lei, mas é a lei. Nós não podemos estar fora dela. Quando nós estamos fora da lei, nós estamos descumprindo aquilo que a palavra nos ensina, aquilo que a lei nos determina. A Constituição é isso.
E nós precisamos entender, queridos, que o nosso Brasil precisa de pessoas diferentes. Uma outra coisa que eu vi esses dias, recentemente eu recebi uma mensagem que veio de pessoas dos meus grupos sociais, falando sobre a quantidade de pessoas que estão aí brigando na justiça por causa do seu emergencial. Deixa eu falar uma coisa para todos vocês brasileiros, todos nós brasileiros. Queridos, eu sou aposentado há 4 anos, desde 2016, estamos em 2020, e eu entendo que quando eu recebi essa aposentadoria, e eu até hoje não deixaram de me pagar, me pagam corretamente no dia. Vocês acham que eu estaria correto se eu estivesse, eu vou tentar, será que dá certo? De repente dá, aí eu vou e faço a minha inscrição lá no emergencial, com certeza eles iam descobrir que eu sou aposentado e aquilo não seria justo, mas muita gente está fazendo isso, por quê? Porque eles estão tentando, é aquela maldita lei de Gerson, o canhota, um excelente jogador, Copa de 70, um homem que batia uma bola tremenda. Infelizmente ele fez uma propaganda infeliz, que era a propaganda de um maldito de um cigarro chamado Mistura Fim, que eu lembro que eu era garoto, nos anos 70, que ele dizia que você tem que levar vantagem em tudo, certo? E ele mostrava ali o cigarro, fazendo uma propaganda do cigarro. Só que aquilo ali acabou virando uma coisa que foi uma mensagem subliminar que entrou na mente do brasileiro, e o brasileiro acha que tem que levar vantagem em tudo. Ninguém quer recuar, ninguém quer puxar 1 centímetro para trás para dar lugar para alguém que precisa mais do que ele. E nós temos visto isso. Queridos, pode ter certeza que muitas pessoas que estão aí brigando por causa desse emergencial não têm direito. E eu falo agora de mim, eu nunca nem me passou pela ideia fazer esse cadastro para tentar ver se dava certo. Primeiro, porque eu quero um país melhor, eu quero um país bom, um país que seja bom para os meus filhos, para os meus netos, um país que seja bom para toda a população brasileira. E para isso eu tenho que ser o primeiro a fazer o certo. Eu tenho que fazer o certo, que eu tenho que ensinar os meus filhos, eu tenho que ensinar os meus netos o que é certo. E o brasileiro que faz um negócio desse, como é que ele pode querer falar dos políticos? Como é que ele pode querer falar do fulano, do cicrano que ganhou e que está roubando, está corrompendo no nosso país? Se ele próprio, porque acham muitas vezes que essas coisas não é corrupção. Corrupção é as grandes quantias que são desviadas do nosso país, não. Corrupção é corrupção em qualquer lugar. Não importa se a pessoa se corrompeu por causa de 10 milhões ou se ela se corrompeu por causa de 100 reais. Corrupção é corrupção e ponto final. Uma vez eu quero contar uma história que aconteceu comigo. Eu estava indo para uma cidade aqui e quando eu passei, o farol havia fechado. E quando o farol fechava na Imigrantes, aqui perto de casa, não abria para a gente passar, ele fechava para imigrantes. E ela dava um tempo para que os pedestres pudessem passar. Daí sim, as pessoas passavam. Só que eu estava fora do alcance de ver que o farol não havia fechado. O que estava na minha frente entrou. E o que estava atrás de mim começou a buzinar e eu saí também. Só que eu não entrei para o bairro onde eu moro, eu entrei à esquerda, sentido Praia Grande. Logo na frente, uns 50 metros, um carro de polícia me parou. E aí o cidadão veio falar comigo dizendo que eu havia entrado no farol vermelho. E eu me desculpei, falei, olha, infelizmente eu não prestei atenção. Eu estava fora do alcance do farol e a pessoa na minha frente saiu e o de trás começou a buzinar. Eu achei que estava aberto o farol e entrei. Ele falou, mas infelizmente não estava, eu vou ter que te multar. Eu falei, não tem problema. Eu entreguei para ele a minha habilitação, entreguei o documento do meu carro. Ele saiu na direção do veículo onde ele estava lá, um outro policial. Ele não demorou mais do que 5, 10 segundos e voltou na minha direção. E aí me fez a seguinte pergunta. Olha bem o que eu vou dizer. Você sabe quanto é uma multa dessa? Eu falei, não faço a mínima ideia. Ele falou, uma multa dessa, ele falou uma quantidade de UFIR. Eu não me lembro a quantidade. É tantas UFIR e são 7 pontos na carteira. Você não prefere deixar uma contribuição para a nossa associação?
Eu olhei para aquele policial, meu Deus, na cara de pau mesmo ele falou aquilo para mim. A minha esposa estava do meu lado, sentadinha do lado do passageiro, ouvindo o rádio, e eu de pé na porta. Aí eu virei para ele e falei com todas essas letras, falei: oficial, não me leve a mal, mas eu prefiro fazer o certo. Pode me multar, eu errei, paciência. Eu prefiro fazer o correto porque o nosso país já está cheio de coisas muito erradas. E eu não quero ser mais um. Aí ele, bom, você que sabe. E aí foi na direção do carro. Chegou na direção do carro, conversou um tempo lá, demorou, voltou. Aí voltou, me entregou os documentos do carro, o meu documento, e falou assim para mim: olha, eu não vou te multar dessa vez, mas toma cuidado da próxima vez. Eu falei: pode deixar. O senhor não vai multar? Eu falei: não, não vou. Muito obrigado. Aí dei sinal e fui embora. Eu poderia ter aceitado o que ele me pediu. Eu poderia ter corrompido aquele policial. Tá certo que ele já estava corrompido, né? Não seria eu que ia corrompê-lo mais ainda. Mas eu preferi fazer a minha parte. Eu estou errado, eu errei. Então eu vou pagar pelo meu erro. Eu não vou me transformar num corrupto para justificar o meu erro. E não vou ajudar a corromper mais ainda uma pessoa. E eu convivi com isso durante muitos anos da minha vida. Eu vi muita gente se corrompendo ao longo da minha vida profissional. E isso eu trago para nós nesse vídeo, dizendo o seguinte: você não é melhor do que ninguém se você faz isso. Você não tem o direito nem de reclamar do teu vereador se você faz isso. Então, eu levanto aqui uma hashtag honestidade. Hashtag vamos todos ser corretos. Por quê? Porque é necessário, queridos. Se você quer ver um país melhor, você tem que ser melhor para ele. Antes de você pedir um país melhor, seja você melhor para esse país. Seja você correto para esse país. E para a gente encerrar esse bate-papo meu aqui nesta dia, eu quero lembrar que este ano 2020, as nossas cidades estarão tendo eleições municipais. E eu quero deixar aqui o meu recado para todos que estão aqui me ouvindo nesse vídeo. Veja bem quem você vai votar. Eu já fiz um vídeo nesta mesma linha desse mesmo canal chamado Satanismo Político. É onde eu falo sobre a fidelidade partidária que todo candidato tem que ter. Então não adianta você dizer para mim que o cara é honesto, que o cara é bonzinho. Pensa primeiro em qual partido ele está. Eu vou pensar nisso. Qual partido que o seu amigo em quem você quer votar está fazendo parte? Qual partido que ele está aliado? Porque pela aliança desse partido existem outros partidos junto com ele. E aí você imagina. Outra coisa é você pensar na família. Você pensa na sua família, você pensa no futuro dos seus filhos. Então pensa que o futuro dos seus filhos está no voto que você está dando hoje. Porque se você votar errado, se você votar nos partidos comunistas, que tem muitos aqui no nosso país, daqui a pouco você não vai poder mais frequentar a igreja. Porque a igreja vai ser fechada se você permitir que esses partidos comunistas entrem no nosso país e dominem. Olha o que está acontecendo na China. Estão fechando igrejas, estão obrigando as pessoas a negarem a fé se elas quiserem receber alguma coisa do governo. Aqui no nosso país nós temos liberdade, e essa nossa liberdade só será ceifada se você e eu permitirmos. Então, queridos, pense, eleições municipais, olhe bem, antes de você escolher o seu candidato, veja o partido que ele está. Veja se esse partido tem alguma coligação. Quem são essas coligações? Quem são esses partidos? Vocês lembram do que o Haddad falou quando ele ainda estava no governo de São Paulo? Quando ele ainda estava na prefeitura de São Paulo? Ele deu uma declaração uma vez que crianças, elas são propriedade do governo, que eles podem decidir o que elas vão ser. Ou seja, se você tiver um país com um grupo comunista tomando conta na sua cidade, no seu estado e até mesmo no nosso país, você vai ver pessoas querendo dominar a sua família e você não vai poder fazer nada porque eles vão criar as leis. Pensa nisso aí. Pensa que o país, para ser melhor, precisa que você seja melhor primeiro. Não adianta você querer um país melhor se você é uma tranqueira.
Agora chegamos às eleições municipais, pensa em quem você vai votar, mas pensa também a quem esta pessoa é filiado. Qual partido que ela é filiado? Tem partido que você vai ver lá, PS não sei das quantas, e tá lá um monte de partido junto, vai ver quantos partidos comunistas tem ali, e você acha que esse teu amigo, candidato, um cara boa praça pra caramba, ele vai ser fiel às tuas ideologias? Ou vai ser fiel às ideologias do seu partido? Porque se ele não fosse fiel às ideologias do partido, ele não estaria lá. Ele não estaria. Então pensa nisso aí. Eu quero estar aqui para frente, sempre que eu puder, eu vou trazer um vídeo nessa mesma condição que eu estou falando agora, trazendo algo, principalmente agora nesse ano político. Eu quero poder estar trazendo realmente as coligações, aquilo que eu puder interpretar, eu quero ver se eu trago aqui, principalmente para as nossas cidades poderem estar cientes em quem você vai votar. Eu não cito o nome de pessoas, eu só vou trabalhar em cima de partidos. Você vai ver o partido que essa pessoa que você pretende votar, qual é o partido que ele está. E aí você vai ver quais são as suas coligações, e aí você vai ver o que eles fazem. Pensa nisso, queridos. Forte abraço a todos, um beijo no coração, espero você no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.